Olá, boa tarde, Bruno. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bruno, a gente queria começar perguntando quando que começou o seu engajamento com o MBL, desde quando você conhece o grupo, foi desde o início e por que do seu ingresso? Certo. Eu me lembro da primeira manifestação do MBL, foi em novembro de 2014, logo após as eleições presidenciais que a Dilma foi eleita. O MBL organizou uma manifestação já em protesto à reeleição da Dilma e também em protesto à reeleição do PT, né, em si. E eu me lembro que eu tive uma conversa com o meu irmão, falando, vamos na manifestação e tal. Ele falou, mas por quê? Eu falei, nós vimos ao longo dos anos diversos grupos que se manifestaram e hoje fazem parte da história. Quem sabe a gente não vai, a gente vai ter história para contar que a gente participou de um grande movimento e tal. E foi assim, basicamente. Fomos na primeira manifestação, conheci ali o pessoal, os criadores, né, do MBL, que nós colocamos ali como a data do início do movimento, né? E a partir dali eu comecei a acompanhá-los em todas as manifestações, seus atos, tanto na militância de rua, quanto no seu engajamento nas redes sociais. Então, desde o início eu tô... E como que você chegou à liderança do MBL em Osasco? Qual que é o sistema de hierarquia de vocês? Como que é essa escolha? Certo. O MBL, depois que ele se formou, né, a nível nacional, ele começou a migrar para os estados, né, alguns estados começaram a levar núcleos para lá para poder fazer a sua militância regional. Alguns municípios de grande expressão também. E eu fazia parte da militância do MBL né, nacional, onde nós temos a nacional, que fica, né, na cidade de São Paulo. Mas aí eu conversei com eles, falei, por que não trazer para Osasco? Osasco representa a segunda economia do estado, é uma grande cidade, então a gente poderia trazer, principalmente por conta dos problemas políticos que Osasco teve nos últimos anos e que infelizmente ficou com muita desinformação sobre tudo isso. E o meu foco pessoal sempre foi trazer a conscientização para as pessoas. Eu sempre me preocupei com a imagem depreciada da política e, infelizmente, as pessoas não sabem a importância que a política tem na vida delas, né? O impacto que a política tem na vida de todos, né? Então, acredito que se tivesse mais pessoas engajadas politicamente, seria melhor para um avanço político dentro dos municípios, principalmente. Então, por isso, tomamos a decisão de trazer o núcleo para Osasco. Bruno, ao transformar o MBL em um partido, que é um desejo de vocês, com essa bandeira da nova política, transformando em um partido, vocês não podem estar aderindo à velha política? Vamos lá. Primeiro, só para deixar assim, bem diferenciado, o MBL nunca será transformado em partido. O MBL nunca vai deixar de existir como um movimento político. O que existe sim um interesse é de criar-se uma legenda, não transformar o MBL em uma legenda, criar-se uma legenda paralela, né, para que ali nós pudéssemos ter a autonomia que hoje nós pedimos para os partidos existentes, entendeu? Nós temos uma política suprapartidária. Seria o PMBL? Na verdade a nomenclatura nunca foi debatido, mas a nossa política hoje de ser suprapartidário é para continuar defendendo os nossos ideais acima das decisões partidárias, né? Nós sabemos que partidos políticos eles se envolvem diretamente em decisões de votos, por exemplo, principalmente a nível nacional ou a nível estadual. A nível municipal nem tanto, mas também tem a influência partidária e o MBL sempre procura essa autonomia, né? Então, por isso, a criação de uma legenda. O Bruno tem grandes chances de se eleger vereador. Eleito vereador, não seria conflitante estar praticando essa política que vocês condenam e, ao mesmo tempo, com um movimento suprapartidário? Como fica o Bruno dentro de um partido vereador e com a bandeira suprapartidária? Vamos lá. Primeiro, obrigado pela suposição de possível eleito. A gente vai trabalhar bastante para isso, mas mantendo a coerência e as ideias naquilo que eu acredito. Nós falamos que não é a ideia que o movimento impõe. As pessoas que hoje participam e são porta-vozes do movimento, são pessoas que hoje se colocam como pré-candidatos em outros municípios, elas são ideologicamente alinhadas. Então não existe uma interferência do movimento
nas nossas decisões políticas, né? E, na verdade, o MBL ele não condena a política, né? Muito pelo contrário, a gente tenta mostrar o quanto a política é necessária. Não temos ali uma política de precisamos criar o fim da política, nada disso. Nós defendemos a política, a boa política, a verdadeira política. Eu não costumo dizer velha política, eu digo sempre velhos costumes políticos, né? O que nós não concordamos são com os velhos costumes políticos, privilégios e por aí vai. Então, nós não condenamos a política, nós defendemos ela da forma com que ela realmente deve ser aplicada. Vou falar uma coisa e o senhor vai me responder. Sim. A corrupção está no DNA brasileiro. Sim. A Dilma, que o MBL combateu, já dizia que a corrupção é uma senhora idosa no Brasil. Como enfrentar isso? Não é uma engrenagem já? Esse é o grande problema. Eu acredito que foi criado uma desinformação ao longo dos anos. Eu falo por mim, né? Eu tenho 33 anos e não pelos meus pais, mas pelo contexto geral. Eu fui ensinado a não gostar de político e não gostar de política. E esse afastamento popular da política gerou essa depreciação. As pessoas não gostam de política porque, na verdade, não entendem a necessidade dela. Então, eu acredito que a corrupção em si, ela existe, é enraizado, institucionalizado pela falta de conhecimento de muitos, e por isso os grandes caciques, os grandes nomes políticos que se perpetuam ao longo dos anos, eles vão mantendo ali a sua forma de fazer política. Eu sempre dou um exemplo assim, a senhorinha de bem chega para o neto, ou a mãe chega para o filho e fala, olha filho, não se envolve com política não, porque política só tem bandido, político só tem ladrão, isso daí, faz uma faculdade, estuda, mas não se envolve com política. Enquanto isso, os filhos e os netos dos velhos políticos aprendem o quê? Meu filho, você precisa entrar para política, quando você tiver tantos anos, a gente vai lançar você para vereador, e é isso, eles já aprendem dessa forma. Então, como Martin Luther King dizia, o que me assusta não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. As pessoas de bem precisam entrar na política, para que esses velhos costumes políticos, ao longo do tempo, deixem de existir. É assim que eu acredito. Eu não acredito numa política imediatista, né? Mas sim numa política a longo prazo. Eu acredito que dá sim para conscientizar a população. O senhor acredita que o governo Bolsonaro já esteja começando a praticar a velha política que ele tanto combateu? Eu acredito que sim. Nós apoiamos, na verdade não foi nenhum apoio direto ao Bolsonaro, nós fizemos um apoio contrário ao PT, né? Existia ali 2 candidatos, tanto que nós declaramos apoio ao Bolsonaro, participamos do ato em apoio ao Bolsonaro, só no segundo turno. No primeiro turno não nos manifestamos em apoio a nenhum pré-candidato à presidência, mas eu acredito que ao extinguir a COAF, por exemplo, que estava investigando o próprio filho do presidente, ao emparelhamento dos poderes ali, a proximidade dele com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que ajudou a extinguir a COAF, eu acredito que assim ele deu alguns passos atrás nas suas próprias promessas de campanha. Eu não sou uma pessoa contrária ao governo Bolsonaro. O MBL não se coloca hoje como oposição ao governo, de forma alguma. Nós o colocamos como contraponto, mesmo que fosse um candidato nosso. Assim como nós cobramos o próprio deputado federal, que é o Kim Kataguiri, muitas vezes nós cobramos ele, Kim, sobre posicionamento sobre tal item, como é que vai ser, não sei o quê. Existe um debate interno, então sempre fazemos esse contraponto, né? Pautas do governo como a reforma da Previdência, que é uma pauta completamente impopular, o MBL foi um dos maiores apoiadores. Então, hoje, eu acredito que o Kim Kataguiri mesmo já respondeu essa pergunta algumas vezes, ele como representante do MBL votou mais vezes junto com o governo, junto com a base do governo, do que a própria base, do que o próprio filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje, o MBL apoiaria Bolsonaro?
Dentro das circunstâncias políticas, eu acredito que sim, novamente, porque não existe um outro nome nesse momento. Se as eleições fossem hoje, novamente, continuaríamos sem uma outra alternativa, então, muito provavelmente, o apoio seria esse. MBL querendo criar um partido, não existe também a pretensão aí de disputar governo, prefeituras, presidência? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Nós teremos agora em São Paulo como pré-candidato o Arthur Duval, deputado estadual, vai disputar o pleito para majoritário, né, pelo MBL, junto com o MBL, na cidade de São Paulo. O MBL tem posição bastante crítica. Pode perguntar aí, tá? E Bruno, como é que tá? A gente fala muito em transformar o MBL em partido, né? Ou criar um partido com esse alinhamento. Como é que está esse processo? Vocês estão em fase de coleta de assinaturas? Não. Existe só a conversa, existem as ideias, mas ainda não saiu do papel. É um embrião ainda, é um projeto, não tem nada. O MBL protocolou, tanto que muito provavelmente isso será aprovado e será muito utilizado pelo partido no qual o presidente queira criar, que é a validação das assinaturas eletrônicas. Isso é um projeto do Jerônimo Borger, que foi protocolado, que é um deputado do Rio Grande do Sul, que faz parte do MBL, e então é um projeto nosso, inclusive, né? Então, ainda não existe essa coleta de assinaturas, porque a gente aguarda, né, que essa tramitação, se vai ser aprovada ou não, para que não precise ir às ruas. Se for preciso, o MBL não tem problema nenhum com isso, tem familiarização com as ruas, né? Mas existe ainda a possibilidade de ser aprovado assinaturas eletrônicas, então ainda está apenas como projeto, ainda não está em fase de colher assinaturas nem nada. Nesse cenário, então, as pessoas ligadas ao MBL estão pulverizadas entre partidos, né? Sim. Você vai ser o único candidato a vereador com o carimbo do MBL aqui, ou outras pessoas ligadas ao movimento também vão sair? Dentro da cidade de Osasco, né, como pré-candidato, como postulante a vereador, apenas eu. Ah, tá. Então você não teve uma pulverização dos votos que seriam do movimento. Não. Foi assim nas eleições do Fernando Holliday, 2016, para vereador em São Paulo. Foi assim também nas eleições agora para deputado federal e estadual. O MBL não lançou 2 pré-candidatos a deputado federal, lançou apenas um, e assim para deputado estadual também. O MBL tem um posicionamento bastante crítico em relação aos atuais vereadores de Osasco. Bruno eleito, como vai ser essa relação? Na verdade, assim, nós fazemos críticas políticas, mas hoje eu não tenho uma má relação direta com os vereadores. Eu converso com todos, não tenho problema pessoal com nenhum. As divergências são de ideias, divergências políticas, né? Eu sou um defensor ferrenho das articulações políticas, articulações justas, né? Não da forma que acontece na velha política, mas eu acredito que tudo se constrói através do diálogo. Hoje nós temos o Kim Kataguiri como exemplo. Ele, para aprovar um projeto, se for necessário dialogar com membros do PSOL, de partidos de oposição, tem que ter esse diálogo. Eu acredito que para fazer a coisa andar, não dá para polarizar dentro da Casa Legislativa dessa forma. Se existir ali o debate contrário, é apenas no campo das ideias. Eu não apoiar um projeto ou apoiar um projeto, mas o diálogo interno é necessário e a gente procura manter isso. Nós protocolamos 2 projetos através de um vereador na Câmara Municipal em 2017, eu acredito, 2017 ou 2018. E eu conversei com todos, fui no gabinete de todos os vereadores fazer articulação para a aprovação desses projetos. Então, assim, não tem problema pessoal, problema direto com o vereador algum. Bruno, como fazer a nova política numa engrenagem podre? Você não corre o risco de ser uma voz solitária? Corre. Na verdade, sim. Mas eu sempre acredito que trazendo a população, trazendo as pessoas para assim como eu faço hoje, né? Eu faço um trabalho 100% voluntário, um trabalho de ativismo, e nós temos ganhado uma certa expressão na cidade fazendo esse ativismo. Então, quanto mais pessoas engajadas politicamente, mais fácil a gente ter o apoio popular, entendeu? Então, os vereadores,
eles precisam do apoio popular para manterem ali a manutenção dos seus mandatos, caso eles queiram ali pensar dessa forma. Mas, possivelmente, defendendo as ideias que a gente defende, sem participar, que isso é claro para nós, mas sem participar de conchavos políticos, né, pode ser que seja de uma forma isolada. Mas nós vamos continuar fazendo a política da forma que a gente acredita. Para a gente encerrar, redes sociais, elas serão as principais ferramentas da sua campanha? Eu acredito que as redes sociais é uma arma fortíssima, mas não só redes sociais, né? Eu acredito que as eleições municipais ela é muito diferente das eleições a nível federal, estadual, e eu não sou um orador, um palestrante, eu sou um ativista político, um ativista de rua, né? Por diversas vezes estava com a minha caixinha de som, um microfone na mão, com mais uma pessoa na frente da estação, conversando com a população. Então, eu acredito que o trabalho que a gente vai fazer vai ser focado nisso também. Andar a cidade, assim como nós já andamos, conhecemos cada cantinho aqui da cidade de Osasco, fizemos isso quando estávamos no processo de colher assinatura para a CPI da Saúde, que foi uma pauta que defendemos. Então, vamos continuar fazendo isso. Acho que ouvir a população é mais importante também do que apenas criticar e atacar. Sempre trazendo propostas, né? Questões propositivas. Eu falei que encerraríamos, mas eu tenho mais uma perguntinha. Claro. O senhor está sendo candidato pelos republicanos. Se o MBL... Pré-candidato. Pré-candidato, certo. Correto. Pré-candidato. Se o MBL formar um partido, o senhor migra? Olha, eu acredito que sim. Embora hoje não existe, acho que tempo hábil para isso, né? Para essas eleições não. Pode ser que para 2022, 2024, né, uma outra questão. E uma das coisas que eu conversei, né, com as pessoas responsáveis pelo partido era continuar mantendo a minha autonomia. Então, hoje o partido está com uma determinada pessoa, porém, se eu não concordar com alguma pauta, não seria um apoio cego. Eu tenho o meu contraponto, eu tenho a minha forma de acreditar nas coisas e manter essa legitimidade das minhas ideias é uma das coisas principais